Programa Conexão Moderna. Apoio Sono VIP. Durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna. Oferece curso de pós-graduação em Programação Neurolinguística. O único no Brasil reconhecido pelo MEC. Olá! Hoje o nosso programa ele está muito especial. Nós temos como tema principal comunicação. Mas antes, eu quero compartilhar com vocês uma história. Imagine uma menina de 9 anos, que aos 9 anos, os seus pais se separaram. E qual a razão principal? O pai, que era um herói para essa menina, ele era alcoólatra. E essa menina, por mais que ela amasse esse pai, ela tinha muita vergonha dessa história. E o que isso fazia com ela? Fazia com que ela se afastasse dos amigos, fazia com que ela não quisesse se relacionar com as pessoas, porque ela tinha vergonha de falar sobre o pai dela. E com esse advento da separação, ela também teve que conviver em muitas casas diferentes, com muitas famílias diferentes. Agora imagina você, o esforço que essa menina teve que fazer para se sentir aceita e para se sentir acolhida por essas famílias. Agora imagine o que isso tudo pode ocasionar dentro de uma pessoa. Pense no complexo de inferioridade que essa menina tinha. E o que isso pode fazer com ela, esse complexo de inferioridade? Pode fazer com que ela se limite ao extremo. Porque aí, tudo que ela faz é no esforço de se sentir aceita. E veja, não se sentir apreciado, não se sentir valorizado foi considerado o maior medo do ser humano. E agora imagine, o que essa menina fazia de diferente? O que fez com que ela mudasse? Então, a princípio, com todo esse complexo dentro dela, ela tinha muita vergonha, era muito tímida. E aí, o que acontecia? Ela passava na frente de um ambiente que tivesse mais gente, nossa, mal ela conseguia passar por ali. E aí, com a vivência, o que aconteceu na vida dela? Ela aprendeu a honrar a história dela. Ela aprendeu a se conectar com tudo que ela passou. E o que isso trouxe como resposta? Que se empoderar, acolher o seu passado, isso gera muito poder. Mas é simples de fazer isso? Não. Tem ferramentas que podem ocasionar ou pode te proporcionar isso. E na faculdade, essa menina, que já era uma moça, conheceu uma pessoa muito especial, que lhe apresentou uma ferramenta fantástica. E essa ferramenta lhe trouxe autoconhecimento, lhe trouxe desenvolvimento, o que contribuiu para que essa menina tivesse algumas superações de algumas limitações. E para falar sobre isso, apresento a vocês Valério Campos, que foi essa pessoa que inspirou e motivou essa menina a mudar. E quem é essa menina? Essa menina sou eu. Então, vamos falar agora com Valério Campos. Fique com a gente, o programa Conexão Moderna já começou. Estamos aqui hoje com o Valério Campos, que vem da cidade de Itajaí. Ele que é Master Practitioner em PNL e também especialista em logística empresarial. Ele vem hoje compartilhar com a gente uma poderosa ferramenta para comunicação e desenvolvimento pessoal. Mas antes de eu dar boas-vindas, Valério, seja bem-vindo na nossa casa. Obrigado. Mas antes de eu falar com o Valério, eu quero comentar com vocês o seguinte. O meu público ele tem muita curiosidade de saber quem é aquela pessoa que eu sempre cito, que me apresentou uma baita ferramenta que mudou realmente a minha vida, que desenvolveu muitas e muitas características, muitas e muitas habilidades e que me ajudou com certeza a alcançar muitos dos meus objetivos. Isso há mais ou menos uns 17 anos. Foi isso, Valério? Mais ou menos Mais isso. ou menos uns 17 anos, né? Sim. Então, e eu mesmo não tinha consciência de que tinha influenciado e olha, me sinto muito lisonjeado por ter conseguido, sei lá, te mostrar uma novidade, que naquele tempo era novidade pra gente. Exatamente. E que serviu um caminho para ti. Naquela época era uma grande novidade. E o que me chamou muito a atenção é a rapidez com que essa ferramenta processa mudanças na vida, né? Lógico.
Então compartilha pra gente o que é essa ferramenta. Como é que eu posso começar? Posso começar dizendo assim, ó, PNL, o que significa? Programação neurolinguística. Trocando em miúdos, o que isso seria? É você transformar e entender o mecanismo que transforma essa experiência neurosensorial, que é viver, em uma codificação e gravada no teu cérebro. A partir desse momento que você consegue entender o mecanismo, como isso funciona, você tem um acervo gigantesco. Todas as tuas experiências passadas e experiências que você não viveu ainda futuras podem te trazer assim uma gama de soluções, uma gama de aptidões muito interessantes. Por exemplo, eu tenho momentos na minha vida que eu fui extremamente competente, extremamente feliz. Eu não noto isso, mas o meu corpo estava todo preparado para aquela performance que foi feita naquele local. E eu consigo ir lá nas minhas memórias como se fosse uma pescaria, jogar uma vara de pesca, pescar aquela experiência, trazer para cá, para hoje, e me preparar, me regular como eu estava sentindo naquele momento. Meu corpo automaticamente fica preparado. E o que é preparado? A gente não tem consciência disso. São milhares de reações químicas, hormônios, sensações, uma gama incrível de conteúdo que te prepara para você estar pronto para aquilo lá. Para uma briga, para uma performance de conversar com pessoas, para uma experiência de alegria, uma experiência de medo. Você consegue pegar tudo isso e isso tudo é um acervo seu. Você consegue trazer. E por que esse tema, né, a programação neurolinguística, isso tudo, ele está se tornando tão relevante, ou é tão relevante nas nossas vidas? Como assim? Te ajuda eu vou contar a minha experiência, como isso aconteceu na minha vida. Você consegue com isso o quê? Se comunicar melhor com as pessoas. Automaticamente, nesse aprendizado da nossa vida, a gente se comunicando melhor, a gente começa a trocar conteúdos melhores. Trocando conteúdos melhores, eu apreendo. Apreender de um verbo de pegar e trazer para dentro de você. Você se modifica todos os dias. A mudança é a única constante que existe na tua vida, é a mudança todos os dias. Então você vai aprendendo, você vai evoluindo, à medida que você melhora a tua comunicação, você consegue melhores soluções para os teus problemas do dia a dia. Porque a gente fecha muito na gente e esquece que, cara, tem milhões de pessoas, bilhões de pessoas vivendo no mundo e de repente já enfrentaram as mesmas situações e a gente não tem consciência disso. Segundo, você começa a ter menos ansiedade. As coisas acontecem contigo e você fica menos ansioso. Você começa a se entender. E você se entendendo, se conhecendo, o que acontece? Você encontra as melhores soluções cabíveis para aquele momento. Então você quer dizer que essa ferramenta ela é uma ferramenta que também propicia o autoconhecimento? Meu Deus, desenvolvimento e autoconhecimento. Isso é muito legal. Você começa a trabalhar os seus medos internos, a tua maneira de perceber, você começa a aumentar o seu leque, como se a tua visão fosse alargando. Você consegue ver uma coisa num sentido muito maior, com muito mais detalhes, prestando atenção em coisas que normalmente você não presta atenção. Ou seria aumenta o seu mapa de mundo? Exatamente, tua configuração. Hoje a gente está aqui, estamos conversando. Eu não estou percebendo isso, mas essas coisas estão sendo gravadas na minha experiência, no meu momento de vida. Tem uma temperatura do ar que está fazendo, tem uma pessoa que está andando por ali, tem a cor do batom, tem o brinco que está aqui, tem a cor do cabelo, o relógio. Tudo isso você não está prestando atenção, você está conversando. Só que essas coisas estão sendo gravadas lá. Uau. É um processo que chama-se submodalidades. É muito legal isso. Quando você começa a entender tudo isso, você não percebe, mas muitas outras coisas estão sendo gravadas nessa experiência. E no teu cérebro, você vai associando experiências com experiências já passadas. É incrível como você pensa dessa forma. O que acontece? O teu cérebro não para, ele é gigantescamente e estupidamente relógio. Você está conversando comigo, o meu cérebro está lá funcionando lá dentro. O que aconteceu antes? O que eu posso fazer? E isso forma a estrutura do pensamento. E o fato só de falar, eu estou escolhendo lá, dentre 40 mil palavras que eu tenho lá no meu vocabulário, o que eu estou respondendo para você? Você não percebe isso. Você faz isso automaticamente. Mas se você entender esse mecanismo, você consegue ir alargando essa maneira de pensar. E consegue ir prestando atenção em mais detalhes. Você consegue desenhar o mundo de maneira melhor. Desenhando o mundo de maneira melhor, você encontra melhores soluções. E isso nos proporciona maiores escolhas, né? Mais escolhas. Mais escolhas. Não deixa a gente tão limitado naquilo, né? E o Valério, como é que começou a nossa história? Eu conheci ele na faculdade e uma coisa que chamava muita atenção
é que ele sempre trazia coisas bem interessantes, ele fazia suas colocações na aula, e o que me chamou a atenção é que aquela colocação que ele fazia tinha a intenção de contribuir para o grupo. Quando, na verdade, quando a gente vê outros alunos que de repente se manifestam, a intenção é de provar que sabe, e o Valério não. Ele trazia sempre muita sabedoria, e isso me despertou para conhecer o porquê, como que ele tinha, que estratégia era essa que fazia dele tão especial e uma pessoa tão sábia. E Valério? Se eu for metade disso que ela está falando, já estou muito feliz. Não, mas com certeza, assim, você foi uma inspiração para mim nessa ferramenta. Tanto é que hoje é isso que eu faço, né? Que legal, cara. E Valério, fiquei muito contente. Deixa pra gente, assim, 3 dicas poderosas. Pra gente deixar pro pessoal lá de casa, que eles já podem começar a utilizar e fazer mudanças. Como é que eu posso dizer? É difícil a gente dizer assim, como se fosse uma panaceia. Olha, eu tenho um remedinho para isso, um remedinho aquilo lá. A programação neurolinguística, ela te permite fazer, é meio arriscado até eu falar isso, vacinas. Por exemplo, uma coisa, usando a neurofisiologia que faz parte da neurolinguística. Você está se sentindo triste. Você já viu uma pessoa triste? Como é que você vê uma pessoa triste? Geralmente ela faz assim, ó. É uma pessoa pensativa, em diálogo interno, conversando consigo mesma. Le Penseur, aquela escultura do Rodin, que é o pensador, ele está assim, olhando para baixo. E nesse diálogo interno, às vezes você não percebe. Se você está chegando num momento de tristeza, faz uma coisa muito simples. Olha para cima. Você quebra o estado na hora. Você não consegue pensar em coisas, nem ter um diálogo interno e ficar triste, olhando para cima. Isso é verdade. Isso é neurofisiologia. Né? Então você pode fazer uma coisa bem simples, colocar um lustre, uma pintinha vermelha no lustre. Você se percebe ficando triste ou pensativa demais, olha para aquela pintinha, fica ali 3 minutinhos. Acabou, quebrou o estado. Já ajuda a mudar o Vai estado. embora, você já está pensando em outras coisas. Mais uma dica. Você aprende a ter medo, né? Muito rapidamente, um susto. Aquele susto fica gravado em você. Esse susto você consegue quebrá-lo de maneira muito simples também. Você aprende a ter medo muito rápido, você desaprende a ter medo muito rápido. O medo é uma sensação bacana, protege a gente. Está ligado lá ao cérebro reptiliano. É o tubarãozinho que fica ligado e você tenta se deslocar, tenta te proteger de todos os males que acontecem. Você aprende a tirar esse medo. É só você pensar e imaginar aquela cena que você teve medo e você coloca ela como se fosse um filmezinho assim. E nesse filmezinho, quando você está olhando, tenta imaginar num espelho, pegar uma pedra, ferramentas de imaginação. Você pega uma pedra e joga assim como se fosse um espelho e quebra aquela sensação. Que rápido. Faça isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Imagine aquele quadro onde você tinha aquele medo, aquela fobia, e pega uma pedra, pum, quebra aquilo. Ou então coloque, e se você conseguir, ainda treino que vai te fazer isso. Você colocar uma musiquinha alegre, por exemplo, uma musiquinha do circo. Tarará, 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 tarará. Imagina aquela música dentro daquele contexto ali. O que vai acontecer? Na próxima sensação que vier de medo, o teu cérebro vai procurar aquilo e ele fica meio desorientado. E você vai acabando amortecendo aquele medo. Eu utilizo isso, aprendi lá atrás. Gente, que é bem dica, simples. Que dica fantástica e rápida Chama-se para você acabar com aquele medo que está ali te limitando e fazendo com que você deixe de fazer coisas bacanas. E muitas vezes esse medo até nem racionalmente avaliando aquilo ali, não teria motivo para ter aquele medo, né? Você estaria trabalhando aí um negócio chamado submodalidade. É você imaginar, e toda aquela gravação que está em volta aqui, você tinha uma sensação naquele medo, tinha frio, tinha calor e tal. Você quebrando, imaginando como se fosse um filme, e quebra aquele espelho, cai tudo no chão, você fica assim. Faça isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Você vai ver que a sensação de medo pode até voltar, mas não vai voltar com aquela intensidade, nem com aquela força que tinha. E se você se dedicar a fazer isso, ela acaba e aí vai trazendo mais se desorientando. Vai trazendo mais segurança para o sistema. E a terceira seria melhorar a tua comunicação. Aquilo que eu tinha falado. Se você se comunicar com a pessoa, você vai aprender. Aprendendo mais coisas, isso te ajuda nessa etapa da vida tua de crescimento, que começa quando você nasce e termina quando você morre. Certo? Então, se vocês notarem aqui, vocês não estão notando. Mas se você prestar atenção agora que eu vou falar, a gente está fazendo um espelhamento cruzado. É uma técnica que chama-se rapport. Eu já faço isso instintivamente, sem nenhum interesse.
Mas você pode ver que ela está sentada aproximadamente as mesmas posições que ela tem. A perna dela está cruzada, a minha perna também está. A posição das mãos dela está do mesmo jeito que a minha. O que acontece? O teu cérebro, você tem um cérebro, tem um conceito que chama-se cérebro triúnico. Reptiliano, límbico e os hemisférios superiores. O que acontece com isso? Quando eu estou conversando com uma pessoa, a primeira coisa que eu faço é aquilo, você não pensa isso, não vê, mas acontece. É uma ameaça para mim? Não é uma ameaça para mim. Eu fazendo isso, a minha visão está captando essa posição dela, é uma posição mais ou menos parecida com a minha, pronto. Quando ela começa a falar, eu procuro ouvir o tom de voz dela e a maneira como ela fala. Eu estava modelando até isso aqui quando você estava falando. Olha, ela fala de um jeito assim bacana, com a voz impostada, prestando atenção nas pessoas, olhando para as pessoas. Eu tento modelar isso dela e tento trazer isso para ela. Instintivamente, o corpo dela vai olhar para o meu corpo e vai dizer, é amigo, é bacana. A gente está próximo. É seguro estar com o Valério. Isso. Ele é parecido comigo. Isso tudo é inconsciente, Inconsciente. Né? A segunda parte é assim, eu gosto, eu não gosto. Isso é uma coisa pessoal, depende de filtros e tal, mas conseguiu comportar. Se a partir daquele momento que você conseguiu passar essas duas barreiras, pronto, eu estou com os ouvidos abertos para escutar o que você fala. Você nunca conversou com alguém que você está conversando assim, você está prestando atenção em outro, e viu e tal, e tal, e tal, e tal. Está o mundo correndo e volta assim, e o que é mesmo, o que é mesmo. Dessa forma, quando a gente conseguiu estabelecer esse rapport, o que acontece? Eu me sintonizo contigo. Me sintonizando contigo, estou pronto a te escutar, e aí passou por esses filtros todos, e aí meus hemisférios cerebrais superiores vão conseguir perceber o que ela está falando. E a melhor parte, quando a gente entra nessa conexão, é a mensagem que se passa, você é importante para mim. Eu estou com você aqui inteiro e presente. Né? Mas Valério, o nosso papo foi maravilhoso, que legal. Adorei, foi realmente uma honra e um privilégio ter você aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Esperamos contar com você em outros projetos, outras oportunidades. Estamos à disposição. Com certeza, ele tem uma sabedoria enorme que não pode ficar só com ele. A gente precisa fazer com que o mundo saiba. Olha, muito eu obrigada. Só tenho a agradecer, muito lisonjeado por ter sabido que pude, sei lá, influenciar você mesmo inconscientemente. Minha intenção não era essa. E que você hoje está seguindo e eu estou aprendendo aqui contigo muitas coisas. Muito ótimo. Obrigado, foi um prazer enorme te rever depois de tantos anos, acho que uns 10 anos que a gente não se encontra, mais ou 12 menos. anos. E é bem assim, né? A gente não faz ideia do quanto que a gente pode impactar a vida de alguém. Então, é bem importante que a gente seja o modelo que a gente quer ver nas pessoas. E realmente foi isso que aconteceu. Muito obrigado. Muito obrigado, Valério. Tchau, e até uma próxima. Prazer. Programa Conexão Moderna. Apoio Sono VIP. Durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna. Oferece curso de pós-graduação em Programação Neurolinguística. O único no Brasil reconhecido pelo MEC. Faça de conta que sua vida é um jogo, onde no trânsito suas ações podem ter consequências para pedestres, ciclistas e motoristas. Lembre-se, gentileza gera gentileza. Faça sua parte, respeite as normas de trânsito, pois na vida real, nem sempre você pode voltar atrás. Educação para o trânsito. Atitudes de hoje podem mudar o seu amanhã. E estamos aqui hoje com Cíntia Lopes, que vem da cidade de Blumenau.
Cíntia Lopes, que é palestrante reconhecida nacionalmente e também mestre em psicologia, ela vem ajudando as pessoas e empresas a se comunicarem melhor. E a principal entrega, o principal trabalho dela é ajudar as pessoas a superarem os seus medos e a falar em qualquer ambiente. Cíntia, seja bem-vinda. Obrigada, Silvana. É uma alegria estar aqui no seu programa para falar desse tema tão importante que é a comunicação, criar estímulos para que as pessoas realmente possam ir para a ação. E Cíntia, compartilha com a gente assim, nessa sua vivência, que tipo de problemas, o que as pessoas enfrentam quando elas não conseguem se comunicar de uma maneira eficiente? Olha, Silvana, é importante dizer que quem não se comunica bem hoje passa atestado de incompetência, né? Por quê? Porque a todo momento você precisa estar vendendo o seu produto, o seu serviço, a sua ideia, o seu talento. Então, muitas vezes, a falta de boa comunicação é compreendida como falta de conhecimento, de experiência, de credibilidade. Então, esse é um problema bastante grave. E por que as pessoas têm tanto medo de falar diante das pessoas, não é? Em primeiro lugar, não é medo de falar diante das pessoas, é medo de errar diante das pessoas. Ah, medo de errar. Medo de errar, medo de não ser bom o suficiente, medo de não ser inteligente o bastante, medo de ser criticado, de não ser amado, de não ser querido pelas pessoas. Então veja, o medo de falar em público está no alto da lista como um dos maiores medos do ser humano, até superado pelo medo da morte. Veja que curioso. Por quê? Porque no momento em que nós abrimos a boca, os nossos pensamentos estão desfilando diante das pessoas. Então a gente, por medo da crítica, medo da rejeição, nós acabamos nos acuando. Que coisa, né? Realmente é um desafio. E tem como as pessoas começarem a superar esse medo, a se desenvolver para elas falarem melhor? Até porque uma pessoa que não comunica bem, ela pode ser muito boa tecnicamente, ela pode ser muito competente, mas se não consegue vender aquilo que ela faz, também não dá muito certo, né? Exatamente, Silvana. Eu voltei agora de uma viagem, estava em Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, aquela região lá de Minas. E eu estava esperando os colegas voltarem de uma mina de ouro que nós estávamos visitando. E aí tinha um rapaz, né? Um rapaz que trabalhava ali como guia turístico. Ele disse para outra moça: eu não vou para frente na vida porque eu não sei falar, eu não tenho desenvoltura. E aquela conversa me chamou a atenção. Eu disse: olha, moço, na verdade todos nós somos tímidos, em maior ou menor grau, todos nós temos timidez. Ele disse: ai, moça, mas eu tenho timidez demais. O que eu faço? Eu disse: olha, em primeiro lugar você tem que enfrentar o seu medo. Todos os dias abra um sorriso, cumprimente as pessoas, dê boas-vindas, apresente a cidade. Agora, não confunda medo, timidez com falta de preparo. Você precisa conhecer muito bem as particularidades da cidade, você precisa falar com pessoas antigas da cidade, conhecer muito bem a história, conhecer, enfim, fatos, não é? Coisas que realmente encantem as pessoas. E ele ficou me olhando assim, né? Ele disse: eu não gosto muito de ler. Eu disse: então, você precisa começar a ler a partir de hoje, pesquisar e vá a fundo naqueles assuntos, naqueles temas que você gosta. E eu vi que, né, os olhos dele brilharam, porque ele achava que ele não falava bem porque ele era tímido e ponto. Não é, todos nós temos um certo grau de timidez. Agora o nosso preparo, a nossa observação, a experiência, a vivência, a cultura, tudo isso serve de elementos para que a gente possa se comunicar bem com as pessoas. Fantástico. E Cíntia, você também tem uma história inspiradora aí de superação nessa área, né? Então compartilha com a gente essa sua história. Silvana, antes de eu vir para cá no seu estúdio, eu estava gravando um vídeo para o Fantástico, contando a minha história de timidez. Eu sempre fui aquela criança tímida, acanhada, inexpressiva, aquela que quando chegava a visita em casa se escondia no porão, né? Eu não só tinha medo de falar diante das pessoas, como eu tinha medo das pessoas. E aí eu fui crescendo com essa timidez, eu fui criada pela minha avó, né, uma educação germânica, aquela educação muito afeita a regras, muito punitiva, muito castradora. E quando eu comecei aos 14 anos a trabalhar, as entrevistas de emprego eram péssimas, porque eu era aquela pessoa monossilábica, e eu nunca conseguia bons cargos. Chegou na época da faculdade, o professor, né, disse: hoje vai ter apresentação. Vai, professor, então vou chamar gente diferente aqui. E vamos começar por Cíntia Lopes.
Quando ele me chamou, eu já não enxerguei mais nada, boca seca, visão turva, sensação de desmaio, um branco total. E eu lembro que eu fui lá para frente e eu balbuciei algumas palavras, mas eu gaguejei, o professor viu que não ia sair nada daquilo e disse, Cíntia, vai sentar. Como se não bastasse a humilhação diante dos colegas, eu lembro que eu levei uma bronca, Silvana, tão grande, mas tão grande. O professor praticamente gritava, né, e dizia, eu não concebo que um aluno universitário não saiba falar umas poucas palavras de um assunto, é verdade, que a gente já estava debatendo há muito tempo. Eu lembro que eu voltei lá da faculdade chorando, né, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. E descobri, Silvana, que na verdade era um composto de baixa autoestima, com falta de autoconhecimento, com pouca preparação, né? Eu não gostava de mim, eu me achava feia, eu não me achava uma pessoa inteligente o bastante. Ali foi realmente a ruptura, o divisor de águas para que hoje a minha profissão fosse falar em público. Olha então, se a gente for analisar, aquele momento foi um presente. Na verdade, foi a tragédia disfarçada de bênção, né? Uma bênção, porque eu só estou aqui hoje falando com você graças àquele momento de ruptura. E a nossa vida tem muito desses presentes, né, Tem, Cíntia? é verdade. A vida nos leva por caminhos, você sabe disso, né? Pra gente aprender. Pra gente terminar, compartilha com a gente aí 3 dicas poderosas aí pro povo lá de casa começar a desenvolver essa arte de falar. Legal, Silvana, tem muitas, mas em primeiro lugar é autoconhecimento, né? Quem eu sou, o que eu gosto, o que me dá o prazer, o bem, que assuntos que eu gosto de falar, quais são as minhas qualidades, quais são os meus pontos a serem melhorados. Eu preciso saber quem eu sou, senão eu viro uma maquininha, faço curso de oratória e viro um bonequinho falando lá na frente. Então, em primeiro lugar, autoconhecimento. Autoconhecimento. Segundo lugar, nós temos que voltar a ler livros grossos, né? Ler livros densos, conhecimento. Se você tem conhecimento, 70% do medo vai embora. E terceiro lugar que eu destaco aqui, trazendo um pouquinho, né, de lenha para o meu fogo aqui, é fazer um bom curso de oratória, um bom curso de comunicação. É uma ótima oportunidade para você realmente se conhecer e ganhar o feedback necessário para você fazer esse momento de ruptura e ser um comunicador excelente no mercado de trabalho. Ó, quem quiser entrar em contato com a Cíntia, a gente vai deixar o contato dela ali abaixo. Então ela tem cursos maravilhosos e poderosos que realmente transformam nessa arte de falar em público, ou falar em reuniões, ou para se relacionar melhor também, né, Cíntia? É isso aí, Silvana. Mas, Cíntia, muito obrigada. A gente se sente aqui muito honrada de ter você aqui na nossa casa. E com certeza estaremos aí numa próxima. Obrigada, Silvana. Falar bem transforma e eu estou super feliz com esse nosso reencontro. É isso que realmente faz a vida valer a pena. Muito obrigada. E eu quero rapidamente falar com você sobre um tema que, se você absorver a essência disso, poderá fazer toda a diferença na sua comunicação e também na qualidade dos seus relacionamentos. Que se trata da intenção na comunicação. Então, a nossa comunicação, ela se dá mais ou menos 65% de maneira inconsciente. E as palavras representam apenas 7%. Olha só o impacto disso. E essa parte, esse 65%, a gente está comunicando o tempo todo. E como que a gente comunica mesmo sem falar? A gente comunica através dos nossos gestos, através do nosso tom de voz e através dessa musicalidade. Isso tudo está comunicando em algum nível. E como que seria a prática da consciência da intenção na comunicação? Então, para que a gente possa entender a diferença. Imagine uma mãe que tem como intenção fazer as coisas para o seu filho, mas que na vida adulta ele vai cuidar dessa mãe. Essa é a mãe A. Agora imagine a mãe B. A mãe B faz o que faz pelo filho, mas porque na vida adulta ela quer que ele se dê muito bem. Começa a perceber a diferença de intenção? A primeira, ela faz o que faz com intenção que a gente chama egoística. E na segunda intenção, ela realmente está fazendo o que está fazendo para contribuir para o outro. E agora a pergunta, qual das duas mães tende a ser mais bem-sucedida? A primeira ou a segunda? Com certeza você deve ter respondido que é a segunda mãe, né? E é exatamente isso. Agora uma outra história rápida. Tinha uma pessoa que ela fazia o que fazia, mas porque lá na essência ela queria era ser aceita. Então era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa que
era capaz de tirar a roupa do corpo e dar para o outro, mas a intenção dela era ser aceito. E quando é essa a intenção, que mensagem que ela manda para o seu campo? De que ela não é aceita, de que ela não é apreciada. E o que acontece em contrapartida? As pessoas acabam reagindo daquela maneira que ela está emanando. E aí quando essa mesma pessoa mudou essa intenção, ou seja, ela continuou fazendo da mesma coisa, da mesma forma que ela fazia, só que a intenção dela era realmente fazer pelo outro. E o que passou a acontecer? Ele passou a começar a conectar com outras pessoas que vinham para contribuir e não para justificar ou legitimar aquele sentimento que anteriormente a pessoa tinha de rejeição. Então olha só, apenas mudando a sua intenção, você pode mudar completamente a forma como isso respinga nas pessoas e, em consequência, vai mudar também os seus resultados. Pensa nisso. E antes de a gente finalizar, quero mandar um abraço para os nossos parceiros, para as outras TVs de outras regiões, os nossos telespectadores, que a lista está imensa, hein? Temos a TV Conesul, TV WTJ de Minas, temos TV em Mato Grosso, Caruaru, Espírito Santo na Nova Venécia, Chapecó, através da GEM TV, estamos também em São Paulo, na cidade de Matão, na Bahia, estamos na NGP TV Blumenau, TV Cidade Blumenau, TV Cidade Brusque, TV JCID de Candeias na Bahia, Belém do Pará e Nova Esperança em Pernambuco. Um grande abraço a todos vocês e voltamos na próxima semana com mais um programa Conexão Moderna. Até lá! Programa Conexão Moderna. Apoio Sono VIP. Durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna. Oferece curso de pós-graduação em Programação Neurolinguística. O único no Brasil reconhecido pelo MEC. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. O nosso programa Estênio Melo Show, um showman da sua TV.